Nós queremos nessa noite dar início ao nosso grande propósito, aquele que tem movido a mão de Deus para os grandes milagres que Ele já fez e está a fazer ainda, continua fazendo. Então nós queremos convidar você para esse momento de oração, de uma palavra para o teu coração, para a tua alma, e para que também venha fortalecer o teu espírito e para que a gente possa meditar juntos e poder crescermos juntos. Então, seja muito bem-vindo. É maravilhoso poder compartilhar esse momento. Nós estamos hoje provavelmente no 19º dia, mas a gente não quer mais que acabe, porque tem sido uma experiência única. Tem sido tão bom, né, pastor? A gente acaba saindo correndo dos lugares onde estamos, acabamos chegando aqui a 10 minutos, e mais apaixonados por esse momento que a gente pode passar juntos. Então abra teu coração para que você possa receber essa palavra e essa palavra possa tratar a mim e a você, para que a gente possa ser cristão maduro, para enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas que ainda temos por vencer. E eu creio que a palavra de Deus, ela é o grande remédio para que a gente possa ser curado e também possa curar as pessoas. Amém? Oi, Elisa, saudade, muita saudade de você, querida. Muita saudade. Então vamos lá. Se você tem a sua Bíblia na sua casa, geralmente já pegue. Nós estamos com a leitura de hoje, é Marcos capítulo 7. O versículo aqui é o 15, diz assim: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos, ouça. Depois, quando Jesus deixou a multidão, entrou em casa. Os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhes disse: também vós entendeis? Não compreendeis que tudo que fora do corpo no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Ao dizer isto, Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja e a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Palavra forte, hein, para essa noite. Queridos, aqui Jesus está conversando, ele fala uma parábola. Ele começa a falar sobre a purificação das mãos. Se você olhar ali no capítulo 7, ele vai falar sobre justamente a tradição dos anciãos, né? E aí o que acontece é que ele aprofunda mais, né? Ele fala justamente sobre a questão aqui do interior e do exterior, né? Ele está falando sobre o exterior. Aqui o nosso cachorro está lá fora, lá, dando probleminha, por isso que a pastora correu lá, né? Mas ele está se referindo aqui, ele vai explicar a parábola. No verso 17, ele diz assim: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Jesus, quando ele queria esmiuçar algum assunto, ele sempre chamava os discípulos à parte. Primeiro ele colocava a parábola e ele falava assim que ele ia falar por parábolas para que as pessoas ouvindo não entendessem. Elas não iriam entender a parábola. E sempre ele chamava então os discípulos, e aqui nós estamos com os discípulos que estão nos assistindo.
Ele sempre vai procurar, pastor, os discípulos, chamar os discípulos, né, para explicar aquilo que ele queria transmitir. Então, ali no verso 17, ele faz isso, ele chama os discípulos e os discípulos começam a interrogar a ele. E ele diz assim: também vós não entendeis? Vocês não entenderam? Ele perguntou para os discípulos. Não compreenderam que tudo que entra, tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Aí ele vai dizer assim, que é do nosso interior, ou seja, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, caída, que é uma herança que nós trazemos de Adão. Então, quando Adão caiu, ele trouxe esta maldição que nós carregamos um pouquinho dessa coisa ruim, dessa carnalidade. Aí Jesus começa então a falar sobre o que é que procede do nosso coração, que é o que nós muitas vezes expressamos. Por isso, queridos, que existem pessoas que dizem assim: não, eu não levo desaforo para casa. Se a pessoa ela falou alguma coisa para mim, ela vai ter que ouvir. Então, isso demonstra o quê? Que o que talvez estava dentro de nós, nós vamos expressar aquele momento ali. Por isso que o homem e a mulher de Deus, eles precisam ter o domínio próprio, tem que se dominar. E não o demônio próprio. Porque nossa vida, nós precisamos dominar, porque nós temos ainda esta natureza caída de Adão. Mas quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, ele começa então a trabalhar dentro da gente. Aqui Jesus então detalha, ele fala assim: pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, né? E aí ele começa então a falar quais são os adultérios, as prostituições, os homicídios. Quantos casais têm se separado? Quantos casais não têm tido a devida compreensão um com o outro? Temos que renunciar muitas coisas. Casamento é um tempo de renúncia, é um tempo de a gente fazer o outro feliz e não procurar: eu casei para ser feliz. Essa é uma frase que a gente acaba usando, mas não é. Você casa para fazer o seu cônjuge feliz. E ele começa então a esmiuçar aqui, ele começa a dizer assim: os furtos, a avareza, né? O que é furtar? Talvez roubar quando a pessoa não está vendo, né? Quando a pessoa não está vendo, a pessoa acaba furtando. Pessoa avarenta que não consegue. Esse é um tempo em que a pessoa tem que se despojar das coisas, ela tem que se doar, ela tem que doar para as pessoas aquilo que ela tem na sua casa, né? Seja lá um pacote de arroz, um leite, alguma coisa, para que você possa estar contribuindo com as pessoas que não têm. E aí ele começa então a falar as maldades, o engano, lascívia, que é você tentar fazer com que a pessoa, você satisfazer um desejo nela sexual, que você não pode fazer isso. Por exemplo, um casal de namorados, né? Eles não podem ter relações sexuais então antes do casamento. Então eles vão andar em lascívia. É provocar um desejo que não pode ser satisfeito, né? E ele começa então a falar a inveja, né? Quantas pessoas querem ter o que o outro tem, desejam o que o outro tem. Jesus então está falando aqui blasfêmia, que é blasfemar do nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão. E ele fala da soberba. Quantos orgulhosos hoje temos no mundo. Gente, com toda essa situação do coronavírus, a gente tem visto assim que tem matado o orgulho humano. Que as pessoas hoje estão iguais. Porque a gente vê assim que os títulos que elas adquiriram pouco presta.
Porque se bater uma enfermidade dessa dentro de uma família, a pessoa vai ter que se dobrar ao Senhor Jesus. E aí ele diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E não adianta ter um título na parede, isso não vai ajudar em nada a pessoa. Porque a gente tem visto assim que Deus tem deixado com que algumas coisas aconteçam na nossa nação para que o povo se volte a Deus, para que eles creiam que Deus é poderoso para nos guardar, né? E aí, pastor, ele fala aqui também sobre a soberba e a loucura. E todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que contamina o homem não é não é o exterior, o que contamina o homem é o que está dentro da gente. É que muitas vezes nós temos que nos dominar, nós temos que... Por isso que a gente sempre fala que você ou nós sempre falamos aquilo que está no nosso coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. E é muito importante a gente sondar como está o nosso quarto escuro, como está o nosso coração, porque a palavra nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. Quando ele fala que nós temos que guardar, porque ali procede toda a fonte, né, de maldade. Muitas vezes a pessoa ela não nasceu para ser um ladrão, para ser um homicida, mas o coração dela está perverso e ela não curou aquele coração. Por isso, ela acaba colocando aquilo para fora. As suas atitudes, as suas palavras, já são coisas que estão dentro do seu coração. E também, pastor, lá em Tiago, né, fala assim, Tiago 3, no verso 6, diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Queridos, aquilo que está no nosso coração, ele precisa ser limpo. Tiago 5,16 também diz para que a gente possa confessar um ao outro as nossas dores, os nossos problemas, as nossas lutas. A nossa igreja é uma igreja de discipulados, que a gente entende que o discipulado ele é muito importante, para que quando você tem um problema, você vá na pessoa certa, na pessoa madura, a pessoa que vai poder te ajudar. Mas não guarde nada nesse coração. A gente tem visto hoje pessoas, pastor, que você cumprimenta ela, você dá um sorriso para ela e ela devolve com muitas vezes ignorância, muitas vezes com mau humor. Por quê? Porque lá dentro tem algo no coração dela que não foi curado, que não foi sarado. E eu e você precisamos dessa cura. Porque Jesus aqui ele está dizendo, olha quanta coisa o homem pode cometer porque o coração dele não está limpo. E a gente pergunta nessa noite para você, o que você tem guardado aí no seu coração? O que é que você está alimentando há anos nesse coração? Quais são as atitudes? Porque a atitude que você tem revela o teu coração, né? Se você tem atitudes agressivas, aqui a gente viu, pastor, que leva à loucura. Então, um coração contaminado leva à loucura. Talvez as palavras que você tem dito para os seus filhos são palavras de maldição. Porque o teu coração... A boca fala o que o coração está cheio, que é o que Jesus falou, né? Sim. Muitas vezes o teu coração está cheio de todas essas coisas aqui. Agora, Provérbios também fala lá em Provérbios 4:23, ele diz assim, sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o que é guardar o coração? É a gente pedir sempre para Deus, vigia o meu coração, Senhor. E na hora que você estiver irritado, que você quase está saindo do controle emocional, por isso nós temos que ter controle emocional. O Espírito Santo ele nos dá o controle emocional da situação. A pessoa que ela é descontrolada emocionalmente é porque ainda ela não teve essa experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo diz lá em Romanos 8:26
ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando o Espírito Santo começa a nos a tomar posse do nosso coração, ele não vai arrombar, mas ele entra e toma posse. Quando eu abro o meu coração e peço para ele assim, Espírito Santo, começa a dominar a minha vida, começa a me ensinar, então ele vai começar a ensinar a pessoa, pastor. Se a pessoa, aí sim, aí ele vai te ajudar a você guardar o seu coração. Por quê? Porque aí ele vai te ensinar o que é o certo, o que é o errado, quando devo falar, quando não devo. E isso a gente vê assim muito claro, Salomão aqui escrevendo esse provérbio, os provérbios, né, e Eclesiastes e Cantares de Salomão, era um homem sábio. E ele sabia guardar o seu coração na hora da adversidade para não machucar as pessoas. Então, não machucar as pessoas, não adquire problemas, não terá que depois pedir perdão também, porque se soube guardar o seu coração naquele momento, é que não despejou toda a ira, tudo que estava dentro do coração, e a pessoa que está mais próxima da gente que acaba pagando o pato ali. Né? E a gente tem visto isso durante esse tempo, dessa quarentena, onde você foi orientado a ficar em casa, mas eu tenho visto assim que muitos conflitos estão existindo. E as pessoas não estão sabendo lidar, porque você fala uma palavra, a pessoa despeja um monte de coisa sobre você. Aí você, ao invés de ter sabedoria, de você ouvir aquilo, não guardar nada dentro do seu coração, muito pelo contrário, blindar ele, você pega e acaba despejando tudo sobre aquela outra pessoa. E aí, queridos, eu pergunto, né, onde está a diferença em você que tem Cristo? Se Jesus vive em você, qual é a tua atitude? Qual é a devolutiva que você dá numa ofensa, numa palavra que foi lançada sobre você? E eu vejo, pastor, que os conflitos eles estão existindo muito mesmo dentro das suas casas. E eu quero desafiar você, quando o seu filho ou quando o seu marido, né, de repente não falou aquilo que você gostaria de ouvir, ou de repente falou algumas palavras duras, como eu sempre falo aqui em casa, né, palavras violentas, que nós não podemos falar palavras violentas, mas quando isso ocorrer, de alguma maneira, você tem que sondar o coração desta pessoa que falou, já que a boca fala aquilo que o coração está guardando, então você deve conversar com essa pessoa e dizer para ela, perguntar o que há no coração. Às vezes é uma falta de perdão, às vezes é uma palavra que ela recebeu, está com aquilo ali guardado há muito tempo. Então, eu desafio você nesta noite a sondar o coração dos seus filhos, a sondar o coração da sua família. As pessoas estão falando aquilo que o coração delas está cheio. E nesta noite nós queremos orar com você, orar por você. E que você tenha esse tato, essa sensibilidade de poder conversar, ouvir o seu filho, ouvir o seu esposo. Talvez assim, nós estamos colocando o nosso lado, o que o teu coração está cheio, você está falando, você está falando. Mas, por exemplo, como a senhora falou, muitas vezes os nossos filhos estão gritando, a sua alma está gritando socorro. Por quê? Porque nós talvez semeamos isso na vida deles e aí depois nós queremos corrigi-los, talvez até com varinha ou chinelo, seja lá o que for, qualquer tipo de correção. E às vezes a criança está pedindo colo. Algum tipo de agressão aos filhos, mas o que nós semeamos no coração do nosso filho para que ele esteja dessa maneira? Né? Eu sempre falo que a rebeldia de uma criança, ou até nossa, ou até de um adulto, quando ela tem aquele coração rebelde, é sinal de carência. Então, se teu filho, se tua filha está respondendo, né, de uma maneira que não é agradável, ou se teu esposo ou tua esposa
estão fazendo isso, é sinal de carência. É sinal de que está precisando de uma atenção, é sinal de que está precisando de uma honra, é sinal de que está precisando de um carinho, de um agrado. E o que você tem feito? Será que não está vivendo o inferno dentro da sua casa, pastor? Porque o coração está tão machucado, está tão ferido, que a única coisa que a pessoa faz é, ao invés de agradar ou ouvir, ela acaba só vomitando tudo que tem ali. E para que haja cura, é necessário falar. Então provoque isso, provoque essas conversas, sente, olhe no olho. Agora estamos em casa, não eu, né? Nós estamos trabalhando direto, a igreja está aberta, mas você tem esse tempo, saia do celular um pouco, desligue a TV e vá sondar o coração do seu filho. Mas também e do seu esposo ou esposa. A pessoa tem que ter estrutura também emocional para Pra ouvir. Que vai ouvir talvez não vai ser muito agradável, mas vai ter que engolir ali. Mas para que as é coisas bom. venham ser curadas. Né? É verdade. Vamos orar, queridos. Pegue na mão Estamos orando da pela sua nossa esposa. família, pela nossa casa. E estamos orando pela nossa nação. Nós cremos que teremos um mundo melhor. Nessa quarentena nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que o que Deus quer é que as famílias sejam ajustadas. Então feche os teus olhos, liga a sua fé e fale para Jesus nessa noite. Como está o teu coração? Ele está peludo? Ele precisa ser limpo? Comece nesta noite a dizer: Senhor, limpa o meu coração. Tira toda mágoa, palavras de ofensa que foram ditas a mim. Comece a falar para Ele nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Sim, papai. oramos, ó Deus querido, pelas famílias, Oh, Espírito por aqueles, Santo. ó Deus, que ainda não conseguem ter um controle emocional da situação. Sim, Espírito Aqueles Santo. que precisam guardar o seu coração, porque dele Sim, Pai. procedem as fontes da vida, meu Pai, Oh, e muitas Deus. vezes tem transmitido morte, Senhor. Que o Espírito Santo guarde cada família, abençoe cada lar, ó Deus, abençoe os filhos, abençoe a nossa nação, ó Deus, abençoe o nosso presidente, abençoa aqueles que têm autoridade sobre este país, meu Pai. Também pedimos, ó Deus querido, que o Senhor guarde as famílias dos vírus, das pragas, das pestes, meu Pai, e que o Senhor possa estar salvando cada vez mais pessoas para o Teu reino, Pai. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, seja feliz e até amanhã. Deus abençoe.